você pode se perguntar assim, Everton, mas o cliente vai querer comprar mesmo material comigo? Cara, aí existem clientes e clientes. E o cliente vai enxergar isso como ele tá facilitando a minha vida. Fala, Leão, seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai fazer você, eletricista, se transformar em eletricista fora do padrão. Um verdadeiro eletricista classe A. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta, Leão. E eu me chamo Gabriel, analista de marketing aqui da Sala da Elétrica. E hoje nós vamos para um assunto um tanto quanto polêmico. Eu vou falar para você. Você deve entregar a lista de material para o seu cliente. E aí? Doeu ouvir isso? Hã? A gente vai entrar nesse contexto aqui e discutir o porquê entregar e o porquê e quando não entregar a lista de material para o seu cliente. Mas eu quero que você abra a mente aqui para ouvir e, de repente, ajudar a gente nesse tema. Então, eu vou querer depois ouvir seus comentários aqui no nosso podcast de hoje, tá bom? Vamos lá, Gabriel? Vamos. Esse podcast é muito importante porque muitas pessoas acreditam que nunca devem entregar e outros entregam só a lista e acabou. Exato. Não fazem de maneira intencional com o cliente. É e aí isso. perde oportunidades. Exatamente. Eu tava fazendo uma live semana passada no Instagram sobre esse tema. Aí o Thiago, que ele tá no grupo da Live 77, ele falou o seguinte: poxa, por que não entregar? Se eu não confiar no meu cliente, por que eu vou exigir que ele confie em mim? Pergunta importante essa. Tem os prós e contras, as controvérsias e não controvérsias aqui, mas a gente vai trabalhar isso ao longo do nosso podcast de hoje. Mais uma coisa que eu quero trazer aqui, que é importante, logo no começo do nosso podcast, é o seguinte, né? No meu ponto de vista, você sempre deve enviar a lista de material para o seu cliente, porque eu estou considerando que você faz exatamente o que a gente fala para você fazer aqui, pô. O quê? Quando você elabora um orçamento, independente do seu cliente pedir ou não, você insere no seu orçamento os materiais com responsabilidade de fornecimento sua. Sim. E quando você insere os materiais com responsabilidade de fornecimento da sua parte, isso significa que você está cobrando por isso. Sim. Então a gente, olhando para esse contexto, entendemos o seguinte: não faz sentido eu não fornecer esse material, sendo que eu quero fazer negócios com essa parada. Sim. Eu tenho aqui uma lista de 20 materiais, e esses 20 materiais aqui eu estou cobrando para fornecer para o meu cliente. Sempre deixa claro para o cliente também. Exato. Aí ele pode optar ou não por ter esse orçamento com ou sem material. Sim. Da minha Que parte. aí não categoriza venda casada. Exatamente, né? Contratar o eletricista ou não contratar, né? Quando eu forneço a lista de material para o meu cliente junto com o meu orçamento, o meu cliente cria um espaço mental nele lá que é, poxa, calma lá. Eu que escolho se eu contrato com ou sem material. Só que o legal dessa opção, dessas duas escolhas, é que as duas é uma opção de sim. Sim. Eu vou contratar ou eu vou contratar com material. Sem ou com material. Ou seja, eu criei um espaço ali de análise por parte do meu cliente, dele escolher se vai ser com ou sem material. Aumenta a probabilidade dele me dar um sim dentro do meu orçamento. Com certeza. Primeiro ponto é esse aí. Segundo benefício, coisa importante a respeito de fornecer a lista de material, é que aí, como a gente havia dito, você fornecendo o material, você pode estar ganhando, às vezes até o dobro no seu serviço, porque você forneceu o material. Vou fazer um cálculo simples aqui com vocês. A gente fez uma pesquisa, e aí, olhando para vários eletricistas, a gente entendeu o seguinte: a cada R$100 que o eletricista cobra de mão de obra, o cliente investe cerca de 300 de material. Ou seja, é uma relação 3:1. Sim. Então, se o meu orçamento deu R$1.000, é provável e muito provável que o cliente vai investir cerca de R$3.000 de material. Quando eu forneço o material para o meu cliente, eu posso e devo cobrar cerca de pelo menos 30% de margem. Sim.
A conta agora vai ser meio burra, mas depois eu explico por que ela é burra. Então, se eu vou fornecer com cerca de 30% de margem, eu compro os materiais por 3 mil e vendo para o meu cliente com 30%. Ou seja, eu vou ter uma receita, 30% dos 3 mil, tenho R$900 de receita por ter fornecido com material, certo? Certo. Quanto que eu cobrei de mão de obra? 1.000. Sim. 900 de ganho com material. Eu quase dobrei o resultado financeiro do fornecimento de serviço porque eu coloquei o material que eu já ia ajudar ele a comprar, que eu já ia usar o material. Ou seja, eu praticamente dobrei com essa brincadeira aqui o meu ganho financeiro por colocar o material dentro do meu orçamento. Sim. E o cliente vai enxergar isso como ele está facilitando a minha vida. Com certeza, com certeza. E por que eu falei que a conta é meio burra, né? Porque quando eu tenho essa frequência de compra de material, o material sai mais barato para mim, no meu cliente, no meu fornecedor. Sim. Negocio ali com um desconto e tal. Então não é que o seu cliente vai pagar 30% mais caro. Quer dizer o seguinte, que você vai ter uma margem de 30%, só que você compra 20% mais barato do que o seu cliente compraria. Então, para ele não vai ser 30% mais caro, vai ser, sei lá, 15% mais caro, você está ganhando 30% em cima. Onde que eu quero chegar? É uma oportunidade de colocar a lista de material, desde que você use isso a seu favor, para que você ganhe o resultado financeiro em cima do material fornecido. Ponto. É o ponto principal. Ponto 1. Só que pensando no contexto de geração de valor, e a gente pensa o seguinte, um orçamento ele tem algumas responsabilidades. A menor delas é mostrar o serviço que vai ser executado. Né? Como assim, Everton? Você vai entender. A venda acontece a respeito da percepção de valor que o cliente tem. O que é valor, né? O que é preço? Preço é quanto que o meu cliente paga pelo serviço e valor é quanto que ele acredita que deveria custar. Sim. Quando eu ponho um bônus, por exemplo, quando eu ponho uma garantia condicional e incondicional, quando eu coloco ali uma forma de pagamento mais diluída, quando eu ponho a técnica SBP, eu aumento o valor percebido e aí o meu cliente cria uma imagem mental ali que, poxa, deveria custar mais caro do que ele está me cobrando. Sim. A lista de material, mesmo eu não fornecendo material, a lista de material pode entrar nesse contexto também. Um orçamento 100% estruturado com a técnica do orçamento incontestável, com a técnica SBP, com o memorial descritivo, com a tabela de investimento, com garantia condicional e incondicional, tudo aqui. Quando eu ponho no anexo A a lista de material e eu mando para ele o orçamento com essa completude ali, ou seja, 100% do que ele precisa para tomar a decisão dele, e ele compara essa minha documentação com um WhatsApp do meu concorrente falando que vai cobrar R$3.000, ele olha para aquela parada e fala assim, poxa, calma lá. Tem uma diferença muito grande aqui entre esses prestadores de serviço. É nesse ponto que aí o eletricista fala assim, Everton, mas o cliente vai pegar esse orçamento aqui e vai passar pro Zé Faísca, pô. Tem a lista de material ali e tal. Pô, pode acontecer sim. Pode acontecer. Mas a gente tem que entender primeiro que a maior parte das vezes que a gente se relaciona num processo de venda, a gente recebe um não. Ou é 50-50, sei lá. Sim. E, cara, se você já trabalhou para criar a desgrama da lista de material, faz sentido você estar com ela no bolso? E não entregar pro cliente? Para gerar o meu orçamento, eu já tive que criar a lista de material inteira. Sim. Se não for esse o caso, aí tudo bem. Eu não vou defender que você tenha que criar a lista de material para entregar, sendo que você não precisaria criar a lista de material. Aí tudo bem. Mas se você já criou a lista de material inteira, por que raio você vai deixar na gaveta? Não faz sentido, pô. Pois é. Eu posso até pegar e mostrar para o cliente, olha, a lista de material tá aqui e eu vou te entregar ela assim que você fechar o orçamento. Fica tranquilo, porque é que eu acho que isso soa ruim, entendeu? Parece que você tá escondendo. Metade é minha aqui, ó. É. É aí que entrou a conversa do Thiago, que eu falei no início do podcast, que ele falou o seguinte, cara, se eu não confio no meu cliente, por que eu vou esperar que ele confie em mim? Não faz sentido. Pois é.
Aí você fala, mas e se ele entregar a lista de material para o meu concorrente? Cara, se ele pode entregar para o seu concorrente, mas com certeza você vai entregar para o lixeiro. Sim. Entendeu? Então assim, putz, cara, eu apostaria em entregar para gerar esse valor e entender de fato se vale a pena ou não seguir nessa linha. É claro que tem pessoas que chegam até nós que a gente percebe na comunicação a intenção da pessoa. Sim. Eu vi uma pessoa que pegou um orçamento, não vou falar da empresa, uma grande empresa aí de... Se eu falar que é uma grande empresa aí e falar o segmento, vai saber qualquer empresa. Mas aí, eu não sei se foi o dono do imóvel ou se foi alguém da empresa que falou assim, olha, preciso do orçamento, tem que ser até hoje à noite e tem que ter esse material. Aí ficou estranha a comunicação. Aí tudo bem, né? Aí eu concordo com você, né? A comunicação ficou esquisita ali. Agora, se é um cliente que você foi lá, fez como a gente manda o protocolo, né? Fez a visita técnica presencialmente, elaborou o orçamento, apresentou o orçamento presencialmente. Cara, gera valor com a lista, vai lá e entrega. E outra, por ele estar gerando tanto valor, e o seu concorrente, ele só mandou no WhatsApp. Ele vai comparar, esse aqui, cara, tá me demonstrando, eu não sei ainda, mas tá me demonstrando ter qualidade. Esse só me mandou uma lista de preço, aqui quanto vai ficar, no WhatsApp, de forma que, pra mim, desleixada. Tô comparando um eletricista classe A com um desclassificado. Como é? Desqualificado? Desqualificado. Tá. Então, se eu pegar a lista de material desse cara que tá me entregando e passar pra esse aqui, ele vai fazer mal feito. Então, o fato de estar gerando tanto valor com outras coisas, além da lista de material, também conta a favor. Exatamente. Porque vai passar pela cabeça do cliente. É isso. E outra coisa importante, né? Considerei colocar a lista de material e vou me tornar responsável pelo material também. Então, se você... Liga a TV pra nós aqui, Brunão. Se você tá responsável pelo material, vai ter uma margem lá, você vai ganhar com isso. Você pode se perguntar assim, Everton, mas o cliente vai querer comprar mesmo o material comigo? Cara, aí existem clientes e clientes, mas você sempre vai, de maneira intencional, colocar no seu orçamento condições que favoreçam ele comprar de você com o material. Sim. Por exemplo, se você acompanha a gente, já ouviu alguns podcasts sobre a parte de garantia condicional e incondicional, você já sabe disso. Mas vamos lá, você tem uma garantia incondicional no seu orçamento que é de 3 meses. A garantia normal que você costuma dar, 3 meses de garantia. Aí você coloca uma garantia condicional, onde na condição se você contratar meu serviço com o fornecimento de material por mim, eu te dou mais 24 meses de garantia. Entende? Então eu faço uma condição favorecendo que ele compre comigo o material. Porque eu vou ganhar dinheiro com isso. Sim. Mas se der problema na lâmpada, mas você troca. Sim. Você vai ganhar R$1.000. Uma lâmpada custa 15. Entendeu? Então, assim, é algo que você precisa entender. A instalação elétrica, via de regra, dura 20 anos, pô. Sim. Qual é esse medo? E se alguém pôr a mão lá? Aí você usa a técnica do lacre de garantia. Cara, é o seguinte. Cuidado para você não criar na sua mente uma negativa a respeito da sua capacidade de vendas. Sim. Se a gente fala, tem um contexto que a gente usa aqui que é bastante significativo, que é o seguinte, né? Para você realizar uma venda, você tem que ter 3 crenças. A primeira crença é acreditar que o seu produto é bom. Sim. Seu serviço é bom. Essa é a primeira crença. A segunda crença é acreditar que você é capaz de vender. Mas isso não é papo de coach. O que é a crença de acreditar que você é capaz de vender? É ter um método específico de como fazer as coisas acontecerem. Então, você tem a técnica de visita técnica, você tem a técnica de elaboração de orçamento, você tem a técnica de negociação, você tem um método de fazer o seu cliente comprar. Então, você sabe que você é capaz de vender. Sim. E a outra confirmação que você tem que ter, o outro sim, é acreditar que o cliente vai comprar de você.
E o que é acreditar que o cliente vai comprar? Não é levantar a mão pro céu e pedir pra Deus. Porra, Deus vai ajudar, velho. Mas não é isso. É você, em toda comunicação que você faz com o seu cliente, você sempre deixar claro na comunicação que ele já tá contratando você. Sim. Então eu tô aqui, ô Gabriel, olha só. Quando a gente fizer a instalação aqui da automação residencial, lá na sua casa, lá, cara, você tá vendo isso aqui, ó? Eu tô demonstrando pra você. Você vai clicar aqui e tal. É como se ele já tivesse contratado, mas ele nem contratou ainda. Na cabeça dele, ele já tá imaginando você... Ele já usufruindo do serviço. Exatamente. Então, ele já tá imaginando, opa, agora eu só vou concluir mesmo. Exatamente. Então, o fato é, eu trago para minha comunicação essas 3 crenças ali, esses 3 sims, né? E aí eu consigo estruturar de maneira adequada. Tem alguns cuidados que eu tenho que ter. Então, por exemplo, no orçamento, né, que a gente aprendeu ao longo da jornada, se eu tenho a lista de material, eu não devo colocar o valor individual de cada item. Uhum. Eu preciso colocar o valor total somente. Sim. Se o cliente pedir, eu forneço o valor individual. Por quê? Para ele não ficar procurando na internet, ficar, esse aqui eu quero, esse aqui não quer, tá muito caro, não sei o quê. Uhum. Né? E a gente aprendeu na dor isso aí, né? Sim. Porque a gente fez um orçamento aqui na sala da elétrica, e aí passamos para um cliente, o cliente pegou e metade dos itens ele... Isso é interessante também, ó. Metade dos itens ele falou assim, não, bacana, esse aqui tá ok, esse aqui eu vou comprar. Esse que ele falou que ia comprar foi a fechadura eletrônica, era a automação residencial. Sim. Fechadura eletrônica e alguns interruptores. Ou seja, o fato de ele ver o preço individual ali fez ele tomar a decisão de comprar por conta. Sim. Depois a gente fez um novo teste ali, por algumas vezes depois, né? Fazendo o preço total. E galera, entenda uma coisa, ó. Em nenhum orçamento que a gente veio testando ao longo do tempo aqui, 2024 inteiro, a gente fez vários serviços grandes e pequenos. Mas nenhum deles eu falei assim, você quer ou não quer com lista de material? Nenhum. Todos eu coloquei lista de material e mandei com lista de material. E o cliente sempre contratou com lista de material. Tá aí a oportunidade. É só fazer o teste. Nos últimos 6 meses eu faturei tanto. Ou nos últimos 3 meses eu tive esse faturamento médio tanto. Faz o experimento, coloca a lista de material agora nos pra frente. Uhum. Diminuiu? Você vendeu menos orçamento? É impossível. Não vai ter. Vai ser ao contrário. Você vai aumentar e você vai falar, caramba! É isso é que o Everton tinha razão? É isso aí. E sabe o que é legal? Faz essa conta aí, ó. Faz assim, ó. Olha que conta boa que você fazer. Olha pro ano de 2024 inteiro. Quanto que você vendeu em média de serviço? Você fala assim, eu vendi uns 100 mil reais no ano inteiro. Tá. Então, os seus clientes, eles investiram cerca de 300 mil reais em material no ano passado. Se você tivesse conseguido, não vou falar de todos, não, fala 50% deles, que é mais, tá? Não é só 50% não, mas 50% deles, ou seja, 150 mil reais de material, você tivesse ganho cerca de 30% em cima dos materiais de metade dos clientes do ano passado, você teria ganhado a mais 45 mil reais no ano passado. Uau. 45 mil reais, ou seja, você iria colocar pelo menos 45% a mais do que você faturou ano passado. E aí, faria diferente para você? A diferença, 45 mil a mais? Galera do céu. Então assim, ó, a gente às vezes não vende só por um fato, por não oferecer. Sim. Faz sentido que se o seu cliente vier semana que vem e pedir um orçamento para você e você tiver que levantar a lista de material, faz sentido você estruturar a lista de material, estruturar essa precificação, passar essa precificação como fornecedor do material, você, e virar para o seu cliente e falar assim, ó, tá aqui a lista prévia de material e aqui o preço do material também, além da mão de obra. E aí ele escolher se quer ou não. Achei muito caro esse negócio aqui com material, hein? Aí você pode pensar, o que eu posso fazer? Se você fechar o material comigo, eu dou um desconto aqui na minha mão de obra aqui de 10%. Por que eu faço isso? Porque eu tô ganhando no material também, pô. Sim. Então, assim, pessoal, entenda que, olha só, o que a gente tá falando aqui hoje é entregue o raio da lista de material, mas intencionalmente. Não é a torta e direita. Não é ir lá entregar a lista de material, não. E passar medo de perder o orçamento pro cliente, pro concorrente, pro Zé Faísca. Não, é passar com a lista de material, porque independente do que aconteça, o seu cliente vai ter uma tomada de decisão mais acertada. E aqueles que já vão te contratar, ainda vai ter um percentual deles, talvez não seja 100%, mas talvez tenha um percentual deles que vão contratar com o material. E você vai ganhar na mão de obra e no material. O jogo muda. É você fazer mais dinheiros sem aumentar a quantidade de cliente. Sim.
pô, é bom demais, né? Com certeza. Certo? Certíssimo. Muito bom, muito bom, muito bom. E aí? O que mais, Gabriel, a gente pode colocar aí no contexto aqui do nosso podcast de hoje, hein? Acho que a gente falou de tudo aqui, Né? que a gente anotou pelo menos, de uma forma geral. Galera, é o seguinte, ó. Vou perguntar pro Gabriel qual que foi o despertar dele, mas antes disso, você tem que pelo menos se dar ao luxo de provar pra mim que o que eu falei aqui não funciona. Sim. Você, Everton, ó, eu discordo totalmente de você. Tanto é que eu vou testar e depois eu volto pra te falar. Faz isso pra você ver o que acontece. Desafio você. Top o desafio? Eu te desafio. Gabriel, qual foi o seu despertar de hoje? Meu despertar foi quando você falou de... Quando você só mostra o orçamento pro cliente, ele tem duas opções. Fechar com você ou não. Mas quando você coloca a lista de material, você dá outras duas opções. Fechar com lista de material ou sem o material. Então, é duas opções. E eu vi ou hoje ou ontem que isso aí o cérebro ele é programado para economizar energia. Exato. Então, ele vai procurar o caminho mais rápido para o que ele quer. Se é ou não, ele vai fazer um pouco mais de esforço. O cliente tem a opção de, não quero fechar com você. Só que ele faz muito mais esforço. Agora, ele tem duas opções. Sim, com lista ou sem lista. Ele vai escolher uma dessas duas. Na maioria das vezes, vai escolher essas duas. Porque ele quer economizar energia. É isso aí. É isso aí. E sabe o que é legal? É que nesse momento ele vai falar assim pra você, olha, eu vou verificar com a minha esposa aqui, mas provavelmente a gente vai fazer sem material. Você faz um follow-up depois, só pra confirmar o que a esposa falou. Sim. Entendeu? Bom, galera, é o seguinte. O meu despertar tá bem alinhado também, ô Gabriel. Eu ia falar exatamente esse despertar aí. Peguei dele, gente. Me ferrou dessa vez, né? Mas então, eu vou pegar um outro despertar aqui, ó. Talvez você tenha deixado no ano passado quase 50% de dinheiro na mesa. Ou seja, você deixou de ganhar 50% do que você ganhou no ano passado. Só pelo fato de não colocar o material no seu fornecimento. E talvez só para quebrar a última objeção que pode estar na sua mente é assim, Everton, mas e se eu errar na lista de material e aí eu precisar comprar mais coisa depois? Você tem que deixar isso claro na sua negociação com o seu cliente, pô. Sim. Olha, esse aqui é só um material mínimo necessário e pode ser que aconteça de a gente ter que comprar outros materiais que venham a surgir durante a nossa obra, mas eu vou deixar sempre claro para você o que deve acontecer. Sim. Acabou. Perfeito. Certo? Certíssimo. É isso então. Até o nosso próximo podcast na próxima quinta-feira e eu espero vocês lá. Um abraço e até nosso próximo podcast.